Primeiro, eu quero agradecer o tempo de quem está me ouvindo. O nosso tempo é muito precioso, né? Então a gente tem que agradecer. O que significa punk? Plantas alimentícias não convencionais. Elas foram fonte de alimento, porém atualmente são desconhecidas, negligenciadas ou subutilizadas. Elas alimentaram o ser humano ao longo da sua existência. Muitas ocorrem espontaneamente na natureza. São os tais insos, as ervas daninhas, os matos, as plantas alternativas, as plantas incomuns, e elas não necessitam de agroquímicos, os tais venenos. Tem um vasto potencial nutricional e gastronômico, então, atenção, nutrição e gastronomia. E usá-las vai de encontro ao conceito de sustentabilidade e biodiversidade, que são conceitos extremamente atuais, precisam ser promovidos. Bom, sobre o acrônimo PANC. Acrônimo é quando é um fonema. PANC é P-A-N-C, quando tem um som, é um acrônimo. E esse acrônimo foi criado casualmente quando eu estava escrevendo um projeto baseado na tese do Valdeli Knupp. E eu, plantas alimentícias não convencionais, escrevi inúmeras vezes no projeto, hífen PANC, punk. Isso era 2008. E aí eu lembrei daquele movimento de música um tanto rebelde, punk, P-U-N-K. Eu disse, é isso, né? Então, a partir daí que foi sugerida esta sigla. O que ela tem de interessante, esse acrônimo? É um grande guarda-chuva e tudo aquilo que tinha uma certa conotação até pejorativa coube ali embaixo. Então, uns insos, né? Ninguém, vou comer inso. Não, vou comer uma punk num cardápio. Isso aqui, salada com punk, não é salada com plantas invasoras. Fica diferente, né? Então, melhorou a comunicação. A planta é a mesma. E quem tem o privilégio de já saber reconhecê-la ou de usar na sua alimentação, ótimo, a planta é a mesma, mas melhorou a comunicação. Eu tenho um mantra que é: a comida deve fazer bem ao corpo, Sonutri, né? À alma e ao ambiente. Então, a alma, a gente tira tudo que é fisiológico e coloca aí alma. E ao ambiente. Depois de respirar, a gente já, antes de nascer, já respira, se alimenta e tal, mas depois de respirar, nos alimentarmos é o que a gente mais faz ao longo da nossa existência, né? Comer. Só que isso ficou tão cotidiano, tão corriqueiro, que nós muitas vezes terceirizamos, negligenciamos, não percebemos e só vamos matando a fome, com um critério. Eu tenho que gostar. Agora, se faz bem para o meu corpo ou não, faz bem para a minha alma, porque é o gostar. E se faz bem para o ambiente, pouco se a gente percebe isso, a gente dá conta, né? Então, a comida, ela precisa fazer sentido para a saúde. Ela precisa. Se a gente negligencia, em algum momento, alguém vai levantar a plaquinha vermelha. Ó, parou, deu. Daqui para frente, vamos cuidar. Precisa ter sentido a nossa cultura, né? Ninguém sai comendo algo que não é da sua cultura. E precisa fazer sentido ao contexto. E aí, esse contexto, né? Por exemplo, faz bem para a saúde comer tâmaras. São doces, aí eu dispenso um outro açúcar. De onde vêm as tâmaras mesmo? Será que faz bem para o contexto de hoje eu comer tâmaras? Ou quem sabe eu pego aquela banana madurinha, né? Que chega a ser uma overdose de frutose. O ser humano é um ser onívoro. Ele se alimenta de plantas, de animais e do imaginário.
significados, símbolos, né? Então, assim, conhecimento é sempre bem-vindo e ele sempre deve ser a base das nossas ações, né? Das nossas escolhas. Sensatez. É sensato ou não é sensato? E ter uma percepção crítica. A gente precisa ter uma percepção crítica e não comprar tudo que vendem, né? A gente tem que ter, assim, uma veia rebelde, sabe? E às vezes a gente tem que perceber e dar atenção a isso. Para que serve? Para que serve isso? De onde vem? E para onde vai? Muitas vezes, uma uva sem semente, maravilhosa, docinha, nossa, perfeito. Olho lá embaixo no rótulo, Rio Grande do Norte. Né? E a gente aqui, né, no lugar que se está, produz tantas uvas, né? Então, a gente tem que ter essa percepção e contextualizar, né? Para que serve, de onde vem e para onde vai. Vou comprar só uma... Esses dias eu vi uma embalagem e colocava água, o negócio começava a esquentar e se fazia sozinho. Era uma embalagem que se aquecia e tal. Sei lá quantas gramas de refeição. Uma pilha de descarte. Né? Então, para onde vai? Às vezes é mais fácil espremer um limão do que um suco, né? Uma embalagem dessas caixinhas. Dispensar excessos e supérfluos. Nossa, gente, é tanto excesso, é tanto supérfluo, que às vezes uma única coisa é a que vai causar memória, é a que vai agradar, né? A gente fica, sabe, com aquela mochila pesada, cheia de coisas. Uma mochila leve é uma tranquilidade. Perceber a complexidade do simples. Tem muito a tal da explosão de sabores, né, gente? Explosão de sabores, gente. Às vezes a gente precisa só de uma coisinha leve, né? Perceber, deixar que as papilas façam o seu trabalho, né? Não precisa ter aquela saturação de sabores, overdose. Às vezes a gente até está com fome, mas aquele negócio, bom, meu paladar está saturado, né? E aí entra, deixa eu voltar aqui, pensamento alimentar não convencional, né? Que é a punk da vez. Eu digo que tem as plantas alimentícias não convencionais, mas para nós enxergarmos todo este contexto da alimentação, a gente tem que sair desse convencional. A gente tem que sair da gôndola do supermercado, do rótulo, do aplicativo, né? Nós temos que pensar além disso. E aí entra, não convencional. Eu, né, poderia estar com uma tiara da Mini, mas eu estou com caramoela, que é para fazer essa conotação do convencional e não convencional. A minha salada colhida nos vasos, porque eu tenho vasos, não são só o paisagismo estético, mas ele também pode ser comestível. Basta um olhar um pouco diferente e quantas coisas a gente vê numa feira de final de semana. E aqui eu quero colocar uma questão. Comprem de quem jamais colocará fora a comida para aumentar o seu preço. Saladas. O que tem de salada? Alface ou cenoura ralada, ou beterraba ralada, ou tomate. Isso são ingredientes, né? Não é uma salada. Salada é aquela mistura boa. Então, aqui, exemplos de saladas. Aquele pão normal, né? Aquela coisinha branca, albina, né? Pálida. Vamos colocar nutrição nisso, vamos colocar biodiversidade, sabor. Polpa de jussara, né? Vamos tirar aqueles chocolatinhos redondos que se confundem com medicamentos e todos aqueles, né, que provoca aquele Everest glicêmico.
vamos tirar a tinta de lula e fazer uma massa escura? O quarto estado da água. Já ouviram falar? Né? Tem sólido, líquido, gasoso e chuchu. Gente, um desrespeito com o chuchu, né? Então, aqui várias opções de chuchu, folhas de beterraba. Por que a gente coloca a folha da beterraba fora, meu Deus? E aí a gente compra rúcula, compra alface, compra espinafre. Mas se tem a folha da beterraba, se tem o talo da beterraba, entre casca da melancia, quanta coisa dá para fazer. Ela só não tem aquele doce, mas por isso mesmo ela entra em preparações salgadas, né? Ceviche, um ceviche de entrecasca de melancia, pastel de umbigo da bananeira, mangará. Todo cacho de banana tem umbigo da bananeira, a gente só vê a banana, nunca vê o umbigo da bananeira. Coisas que facilitam a vida, pegar as folhas do alho poró, que às vezes a gente nem sabe que tem, porque tudo vem, né, decapitado, e fazer um pesto, congelar, né? Aqueles arrozes cremosos, né, cremosos, então deixa de lado o aspargo e vamos fazer um de tomate, de beterraba, que é o que a gente tem ao nosso alcance. Tomate, de novo, mais tomate, de formas tão diferentes, né? Sopas, caldos com colágeno, formas de servir diferente, formas de apresentar a comida diferente, tudo sintonizado com a questão ambiental. E assim, para finalizar, o mundo é dos vivos, dos mortos e dos que não nasceram ainda. Fica a reflexão. Obrigada.